Olá, meus amigos. Vamos tratar hoje dos procedimentos especiais, especificamente de alguns procedimentos especiais que estão previstos no Código de Processo Penal e do procedimento previsto na Lei de Drogas, né? O procedimento do Tribunal do Júri, que é um procedimento mais extenso, que demanda mais tempo, vai ser tratado em separado, e nós vamos fazer hoje, então, os procedimentos que estão previstos no Código de Processo Penal, à exceção do procedimento do júri, e mais o procedimento da Lei de Drogas, ok? Seguimos, então, com a nossa apresentação, que facilita bastante o acompanhamento do assunto tratado. Nós vimos até aqui, ao tratar do procedimento comum, né, dividido em procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo, esse último previsto na Lei 9.099 de 1995, que o pressuposto da divisão do procedimento comum é a pena máxima aplicável para cada delito. Então, pena máxima igual ou superior a 4 anos, procedimento comum ordinário. Pena máxima inferior a 4 anos, procedimento comum sumário, e pena máxima igual ou inferior a 2 anos, acrescidas de todas as contravenções penais, procedimento comum sumaríssimo. Então, essa é a lógica do procedimento comum, que está atrelada à quantidade de pena aplicada para cada delito, e por meio da quantidade de pena faz-se uma verificação em abstrato da gravidade do delito, e em virtude dos delitos mais graves, o procedimento ordinário, delitos intermediários, o procedimento sumário, e das infrações de menor potencial ofensivo, o procedimento sumaríssimo. A lógica dos procedimentos especiais é uma lógica diferente. Ela está vinculada a outras características de determinados delitos que fazem com que o legislador entenda que, naquelas circunstâncias, há que se criar um detalhe, uma característica diferente no procedimento. Tá? Então, a gente vai ver aqui, nestes procedimentos previstos do Código de Processo Penal e no procedimento previsto na Lei 11.343 de 2016, a lei que trata das drogas, quais são essas características e o que é que o legislador idealizou para cada um desses procedimentos que o difere do procedimento comum, ou, mais especificamente falando, mais corretamente falando, o que é acrescido em relação ao procedimento comum, certo? Porque a gente vai ver que não há a supressão de fases. Diferente do que acontece no procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, onde você tem alterações em relação à prática dos atos e até, eventualmente, junção ou mitigação de atos, aqui nós vamos ter, basicamente, o acréscimo de fases ou de atos nos procedimentos, ok? Então, o primeiro dos procedimentos especiais previstos no Código de Processo Penal é aquele que está, de acordo com a denominação do próprio Código, previsto para crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, tá? Se vocês observarem aí, eu acrescento crimes afiançáveis e de competência do juiz singular. Isso vai estar no artigo. O nome que é dado lá no capítulo do Código é crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Primeiro detalhe que deve ser observado: essa terminologia crime de responsabilidade dos funcionários públicos não é a mais adequada, né? Se vocês observarem logo abaixo, eu coloco ali no Código Penal dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, na verdade, esses são crimes que são praticados por funcionário público, embora entre os artigos 312 e 326 haja crimes que não são crimes próprios, ou seja, crimes que não são praticáveis apenas por funcionários públicos. E aí a gente tem a questão também do concurso de pessoas, em que pode haver participação ou coautoria, mas, em regra, esses são crimes que podem ser praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Então, nós temos ali o 312, que é o peculato, nós vamos ter a advocacia administrativa, nós vamos ter concussão, nós vamos ter corrupção, né? Tem os dois aí que não são afiançáveis, que é o excesso de exação
e a facilitação de contrabando ou descaminho. Então, tem uma série de crimes. Por que a denominação crimes de responsabilidade dos funcionários públicos não é a mais feliz, a mais adequada? Porque nós sabemos que os crimes de responsabilidade, inclusive por previsão expressa na Constituição Federal, são aqueles crimes praticados por determinadas autoridades públicas e que são sujeitos à jurisdição política e não à jurisdição penal judicial. Então, são os crimes que sujeitam lá determinadas autoridades, como o presidente da República, o ministro de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, ao impeachment, né? São crimes que são julgados por juízo político. Embora haja uma tipificação, embora haja a descrição do tipo penal, o procedimento e o julgamento é político e não perante a justiça, né? Então, o mais correto seria crimes praticados por funcionários públicos e não crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. De qualquer forma, nunca é demais lembrar que o texto do Código de Processo Penal é de 1941 e o Código Penal foi passando por algumas reformas, né, inclusive uma reforma importante em 84, que tratou mais especificamente da parte geral, mas o Código Penal tem uma denominação mais adequada no que diz respeito a esse quesito. Bom, seguindo então, o primeiro ponto a ser tratado aqui, para efeito penal, o que é funcionário público, né? Então, está lá no artigo 327, vocês podem ver que é o artigo seguinte ao capítulo que trata dos crimes, né, que vai desde o artigo 312 ao 326 no Código Penal. Então, o 327 trata de conceituar funcionário público para que não haja qualquer discussão, divergência a respeito de quais são as pessoas alcançadas por esse procedimento e por esses crimes, mais especificamente tratando do Código Penal, pelos crimes que o Código descreve. Então, o caput do artigo 327 estabelece: considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, vejam que a inclusão aqui da transitoriedade e da possibilidade de exercício do cargo até mesmo sem remuneração tem por finalidade abranger todas as possibilidades, né? Para que um detalhe como esse não possa causar o afastamento da punição prevista na legislação penal. E aí também fala amplamente em cargo, emprego ou função pública, conforme consta lá dos estudos de direito administrativo. O parágrafo 1º estipula ainda: equipara-se ao funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, este parágrafo estende a possibilidade de aplicação do Código Penal e, por consequência, do Código de Processo Penal às pessoas que, de qualquer forma, participem de atividade típica da administração, né? O objetivo disto é tratar de forma diferenciada, seja no aspecto penal material, pelo Código Penal, seja no aspecto processual, pelo Código de Processo Penal, do sujeito que exerce função, cargo ou emprego público. Então, com o passar do tempo, nós tivemos a abertura de amplas possibilidades, né, como convênio, como até terceirização de determinadas atividades públicas. Então, o Código Penal estabelece um conceito bastante amplo para que fique muito claro quem está incluído nesta definição de funcionário público, como o caput do artigo deixa claro, para efeitos penais. Seguindo, o procedimento especial para estes delitos praticados por servidores públicos contra a administração pública está previsto nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. Então, vamos ver lá aquele momento inicial e é onde nós vamos ter a aplicabilidade desse diferencial de procedimento. Oferecimento da denúncia. E aí,
aqui está o ponto-chave: acompanhado de documentação ou justificação que confira lastro aos fatos alegados ou declaração fundamentada acerca da impossibilidade de cumprimento desta obrigação. Como nós estamos vendo aqui, a ideia de que, em tese, uma dispensabilidade ou um afastamento do inquérito policial para esses delitos, né? Isso tem, por lógica, um momento anterior à Constituição de 1988 e um momento em que é possível dizer que a administração pública detinha um poder perante o seu servidor maior do que acontece hoje, né? A título de ilustração, eu diria para vocês que antes da Constituição de 88, existia um instituto jurídico que tinha por nome Verdade Sabida, que era uma possibilidade de punição administrativa do servidor público, sem, inclusive, o direito à ampla defesa e contraditório, né? Então, como a expressão sugere, verdade sabida, eram aquelas situações em que a administração tinha por certa a prática de uma determinada conduta irregular e aplicava a punição sumariamente. E aqui a ideia de que é possível denunciar sem uma investigação, que é a investigação típica do nosso processo penal, que é a investigação feita por inquérito policial, também sugere, de certa forma, a ideia de que a administração é detentora de informações, de documentos, de possibilidade de provar fatos, a priori, sem a necessidade de qualquer interferência, no caso específico aqui do inquérito policial. Então, esse é o fundamento básico deste procedimento, tá? Então, a gente vai ver como que isso interfere no procedimento. Então, uma vez oferecida a denúncia, e aqui vejo, essa denúncia deveria estar acompanhada de documentação ou justificação que confira lastro aos fatos alegados, ou a declaração fundamentada acerca da impossibilidade de cumprimento dessa obrigação. E aí, nesse caso, o que deve se proceder? A notificação do acusado para responder à acusação em 15 dias. Então, vejam, este é o ponto diferente do procedimento. A notificação do acusado imediatamente após o oferecimento da denúncia para responder à acusação. Eu tenho sempre por hábito alertar aos estudantes que, em processo, em direito de maneira geral, mas eu faço essa observação especificamente em relação ao processo, a terminologia tem significado, já disse isso para vocês, e deve ser bem utilizada porque ela mostra mais do que o simples significado das palavras. Então, aqui, a notificação direta, sem o recebimento da denúncia, é uma verdadeira defesa preliminar. Então, essa possibilidade de responder à acusação está justamente vinculada ao fato de que há, em tese, a possibilidade de oferecimento de denúncia sem investigação prévia, né? O inquérito policial, ele é a forma ordinária de investigação preliminar do ordenamento jurídico brasileiro. No mundo todo nós temos as investigações presididas pelo juiz de instrução, né, em que há um juiz inquisidor e que esse juiz preside essa fase preliminar para que depois, numa outra etapa, se for o caso, um juiz decida pela condenação ou não. Nós temos países que adotam a investigação obrigatoriamente presidida pelo Ministério Público, e nós temos, como o caso do Brasil, a investigação pela polícia. Então, esta é a nossa investigação, a nossa forma ordinária de investigação. E aqui traz-se a ideia de que, nesses casos, por se tratar de uma vinculação entre funcionário e administração pública, haveria a possibilidade de se dispensar isso. E como compensação para essa dispensa, a possibilidade do servidor de responder à acusação em 15 dias. Certo? Então, esta é o grande ponto do procedimento. Nesta resposta em 15 dias, pode-se apresentar todos os documentos, todos os argumentos, todas as justificações. Funciona tal qual a resposta à acusação do artigo 396-A, que nós vimos lá para o procedimento comum. Com a diferença de que ela é feita antes do recebimento da denúncia,
né? E nós vimos que o artigo 396 prevê o recebimento da denúncia e, portanto, no caso do procedimento comum, a resposta à acusação é posterior ao recebimento da denúncia, e aí não há notificação do acusado, mas sim citação do acusado, né? Então, mais uma vez aqui, essa observação a respeito da nomenclatura, da denominação adequada. Notificação é uma coisa, citação é outra. Citação é o ato oficial pelo qual o poder público judiciário informa ao acusado que contra ele pesa uma pretensão acusatória e o chama para defender-se. Então, a citação faz com que surja efetivamente o processo, seja aperfeiçoada, né, a ideia de junção ali dos três atores, judiciário, autor e réu, criando entre eles aquela série de direitos e obrigações, e a partir daí, inclusive, o acusado arca com o ônus de não se defender, tá certo? Então, aqui é uma mera notificação. Ele não está citado, até porque não há processo, já que não houve recebimento da denúncia. Mas ele vai apresentar a resposta e nesta resposta, ele vai poder apresentar todos os argumentos que entenda necessários. Para quê? Para que não haja efetivamente o recebimento daquela denúncia, para que não haja efetivamente o processo, ok? A partir de um determinado momento, a Lei 9.099 passou a ser aplicável, inclusive, para os casos de infrações de menor potencial ofensivo, fora do procedimento da Lei 9.099, ou seja, no caso de outros procedimentos, como os procedimentos especiais. Então, aqui nós temos a possibilidade de tentativa de transação penal, certo? E só depois disso, se for o caso, se não houver a transação penal, é que nós seguiremos para o procedimento comum sumaríssimo. Então, crimes entre o 312 e 326 que tenham pena máxima não superior a 2 anos estarão sujeitos à legislação prevista para as infrações de menor potencial ofensivo. Haverá a aplicabilidade do procedimento especial e, portanto, uma resposta preliminar. Porém, se não for o caso de rejeição imediata, o juiz pode oferecer, o juiz pode propiciar, obviamente, com a iniciativa do Ministério Público, que é o titular da ação penal, a transação penal. E aí, não ocorrendo a transação penal, é que se passará efetivamente para a hipótese de rejeição ou recebimento. Bom, mas então como que acontece? O juiz recebe a resposta e já verifica. Se ele entende que é caso de rejeição, ele nem devolve para o Ministério Público para que haja possibilidade de transação penal. Ele já rejeita com base no artigo 516. Se o juiz entender que aplica-se ali a possibilidade de transação penal, ele passa ao Ministério Público, que fará a oferta de transação penal, e aí só teremos o procedimento caso não haja efetivamente a transação penal. Se a transação penal se efetivar, vai haver vai se aguardar o cumprimento ou não da transação penal, estando cumprida a prestação a que o acusado se submeteu, extingue-se a punibilidade, não estando cumprida, abre-se a possibilidade de oferecimento da denúncia para a sequência dos atos, tudo como nós vimos quando tratamos do procedimento comum sumário. Se não se tratar de infração de menor potencial ofensivo, o que nós vamos ter? O juiz deverá analisar se rejeita ou se recebe a denúncia, e há previsão expressa isto lá no artigo 516, e ele vai fazer esta análise, obviamente, com base no que estabelece o artigo 395, que coloca as hipóteses de rejeição liminar. Então, o que nós temos aqui nesse procedimento é a possibilidade do acusado,
antecipar a sua defesa, fazer a defesa de forma preliminar e influenciar efetivamente na cognição inicial do juiz, ou seja, fazer com que o juiz rejeite a acusação, certo? Então, o artigo 516 diz lá que o juiz vai fundamentadamente rejeitar ou receber a acusação após a resposta preliminar. E aí, se for o caso de recebimento, nós teremos a sequência com base no artigo 395 e seguinte, com possibilidade, inclusive, de chegar até a absolvição sumária, e daí em diante, seguir-se ou o procedimento ordinário ou o sumário, dependendo da quantidade de pena prevista, certo? E, como já disse antes, teremos a possibilidade do rito sumário, caso efetivamente se trate de infração de menor potencial ofensivo. Seguindo, alguns apontamentos peculiares aqui dessa situação que eu acho interessante deixar bem realçado. Primeiro, funcionário público, a condição de funcionário público é uma circunstância de caráter pessoal. Portanto, por se tratar de circunstância de caráter pessoal, segue aquela regra de que não se estende a coautores e partícipes. Então, nós podemos ter um crime em que houve coautoria ou participação e o direito à resposta preliminar será exclusivo do funcionário público. Ou seja, vai fazer jus a esta resposta preliminar o funcionário público, porque a lei lhe dá esta garantia. Então, é específica, é de caráter pessoal, não se estende a coautores ou partícipes. Concurso de crimes afasta o procedimento especial. Aqui existe uma vinculação em relação a esse entendimento àquela ideia de que seria dispensável o inquérito policial. Pela lógica, pela sistemática lógica do Código de Processo Penal, se o servidor público praticar crimes em concurso e entre eles estiver um crime daqueles praticados por servidor público, por funcionário público contra a administração pública, estes crimes, em tese, dispensariam o inquérito policial desde que a administração ofereça ao acusador os elementos mínimos necessários. Porém, outros crimes não. Então, se houver apuração via inquérito policial, e se esta apuração incluir esse crime, que é crime praticado por servidor contra a administração, entende-se que há o afastamento do procedimento especial. E aqui, quando se fala em procedimento especial, a gente está falando especificamente do direito à resposta preliminar, que é a única diferença em relação ao procedimento. A partir de recebimento ou rejeição, nós vamos ter a aplicabilidade dos procedimentos comuns, Seja o ordinário, seja o sumário, seja o sumaríssimo, inclusive, já dissemos, com possibilidade de transação penal. Então, o afastamento aqui se deve pela ideia de que, se houve inquérito policial, não há justificativa para a resposta preliminar. Então, percebem essa vinculação que eu venho falando para vocês? Não há necessidade de apuração pelo meio ordinário de investigação preliminar, ou seja, por inquérito policial, e, portanto, o servidor público faz jus a responder a esta acusação de forma preliminar para afastar eventuais acusações apressadas. Então, a lógica do procedimento é essa. Reforçando a possibilidade de aplicação da transação penal, é importante, e eu faço essas ressalvas aqui para ficar bem fixado, porque esses são os pontos chaves numa eventual discussão a respeito desse procedimento. São esses pontos que vão poder se colocar na vida prática de vocês, seja numa prova de concurso, seja numa segunda fase de OAB, seja na vida prática de vocês, seja como advogado, seja como promotor, seja como juiz, ou seja, são estas as questões que de fato se discutem em relação ao procedimento. Por isso é que eu faço a questão sempre de realçar isso, de ressaltar, porque nós sabemos bem que a repetição ajuda na assimilação e na memorização dessas questões todas. Seguindo, importantíssima, súmula 330 do STJ.
Vejam o texto. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Resumo de tudo que eu disse aqui para vocês. Se a lógica do procedimento especial é justamente o fato de não haver a necessidade de inquérito policial prévio, se há um inquérito policial, o STJ diz, olha, é desnecessária a resposta preliminar. Essa súmula foi fixada para efeito de encerrar eventuais discussões a respeito de haver ou não nulidade pela negativa da resposta preliminar. Então, esta súmula confirma a ideia ali de que os concursos de crime, desde que a denúncia seja amparada por inquérito policial, afasta também o procedimento especial, que nada mais é do que a resposta preliminar. Então, procedimento especial aqui e resposta preliminar vem a ser a mesma coisa. Porém, o STF, após a edição dessa súmula, a última decisão a respeito desse tema foi no sentido de que a sistemática garantista processual penal faz com que deva-se cumprir adequadamente o Código de Processo Penal, dando a oportunidade do servidor público de se defender preliminarmente. A lógica desta decisão do Supremo no habeas corpus 89.686 de São Paulo é de que há uma previsão especial de que a ideia do inquérito não está expressamente prevista no Código de Processo Penal e que, portanto, não haveria sentido em criar, né, um afastamento da resposta preliminar sem que haja previsão expressa. Eu acho que isso vai muito naquela linha de que o procedimento é uma garantia fundamental e que não há que se afastar a incidência do procedimento, a não ser que haja uma legislação expressa nesse sentido. De mais a mais, não há qualquer comprometimento em relação a prazo, a nada disso, porque é uma fase extremamente simples e rápida de se cumprir. Ok? O próximo procedimento previsto no Código de Processo Penal é o procedimento para crimes contra a honra, né? Os crimes contra a honra previstos no Código Penal estão nos artigos 138 até 145. Os crimes em si, 138 calúnia, 139 difamação e 140 injúria, né? Do 141 para frente tem as disposições comuns aos crimes lá. São esses três crimes: calúnia, difamação e injúria, conhecidos crimes. Um detalhe em relação ao procedimento aqui. Quando se trata de crimes contra a honra previstos em legislação especial, onde haja procedimento especial, não se aplica o procedimento previsto no Código, certo? Então, eu posso citar para vocês os crimes contra a honra previstos lá no Código Eleitoral. Lá existe um procedimento próprio, nós não vamos ter essa incidência aqui. Posso citar ainda a situação dos crimes contra a honra, ainda que previstos no Código de Processo Penal, mas que sejam praticados por pessoas com foro determinado por prerrogativa de função. Processos que correm perante os tribunais, especialmente o STF, no caso de autoridades federais. Então, nesse caso, você vai seguir lá, por exemplo, o rito relacionado a julgamento no STF e não esse rito do Código de Processo Penal. Então, vejamos as características do procedimento. O procedimento vem previsto dos artigos 519 a 523 do Código de Processo Penal e nós vamos ter a aplicabilidade dele somente para os casos de ação penal privada. Tá? Nós vamos ver que são poucas as hipóteses, são 3 ou 4 hipóteses apenas de crime contra a honra previsto no Código Penal em que não há ação penal privada. Mas esse procedimento aqui, que é uma designação de audiência de tentativa de conciliação, só será feito nos casos de ação penal privada. Por quê? Porque nos casos de ação penal pública, considera-se que os bens tutelados são indisponíveis e, portanto, não há margem para conciliação. Então, aqui a gente precisa lembrar daquela lógica de ação penal pública, princípio da obrigatoriedade, ação penal privada, princípio da disponibilidade, né? Então, o ofendido na ação penal privada pode dispor do direito de queixa. O acusador público, o Ministério Público,
não pode dispor da obrigatoriedade da ação penal. Presentes os elementos, ele é obrigado a denunciar, e aí nós vamos ter ressalva lá das hipóteses de transação penal da Lei 9.099, e atualmente a gente tem também a possibilidade que foi criada do acordo de não persecução penal, que pode levar ao não oferecimento da denúncia, mas, em regra, a ação penal pública é obrigatória. Então, esta tentativa de conciliação, que está prevista lá entre os artigos 520 e 522, tem por finalidade reconciliar aquelas partes, né? Se nós temos um crime contra a honra, nós temos ali uma desinteligência entre partes privadas, já que se trata de ação penal privada, e o judiciário vai buscar propiciar a reconciliação dessas partes antes da efetiva persecução penal, certo? E se houver a reconciliação, isso vai importar a desistência da ação penal e, por consequência, a extinção da punibilidade, certo? Esta conciliação é feita da seguinte forma: oferecida a denúncia ou queixa antes do recebimento, o juiz determina uma audiência de conciliação. Nesta audiência, ele ouve cada uma das partes separadamente, e aí, de acordo com o dispositivo legal, sem a presença do advogado, né, poderia ouvir até sem a presença do advogado. Há uma ressalva importante de que, caso ele coloca as partes frente a frente para, de fato, propiciar a reconciliação, não se dispensa a presença dos advogados, porque essa é uma garantia prevista atualmente na Constituição. Então, a ideia é: conversa com uma parte, conversa com a outra parte separadamente, verifica uma predisposição a uma eventual conversa e reconciliação. Se entender que isso é possível, coloca as duas partes frente a frente e faz a mediação entre as partes, tentando chegar a bom termo, certo? Chegando à reconciliação, assinatura do termo de desistência. Esse termo de desistência, uma vez homologado, vai importar na extinção da punibilidade por aquele delito. Então, este é o chamado momento de reconciliação nos crimes contra a honra. Detalhe, já falamos que após a reforma em 2006 do artigo 61 da Lei 9.099 de 95, aplicam-se ali as regras, né, do Juizado Especial Criminal para procedimentos especiais. Então, quando se trata, mesmo em sendo ação penal privada, né, quando se trata de infração de menor potencial ofensivo, após a tentativa de conciliação, previsto no artigo 520 e 522, busca-se a transação penal, certo? E não obtida a transação penal é que nós teremos, de fato, o procedimento. Então, vejam, aqui, primeiro lugar, a tentativa de conciliação, porque, obviamente, a desistência da ação afastaria, inclusive, a possibilidade de transação penal, porque é uma extinção da punibilidade prévia. Não sendo obtida essa conciliação, tenta-se a transação penal. Não sendo obtida a transação penal, aí sim, parte-se para o rito previsto lá nos artigos 77 a 83 da Lei 9.099, que trata das infrações de menor potencial ofensivo. Seguindo, quais são? Eu disse para vocês lá atrás que algumas hipóteses nós temos ação penal pública e aí não se aplica essa tentativa de conciliação. Quais são essas hipóteses? Os crimes contra funcionário público, inclua-se nesses casos aqueles contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, de Estado estrangeiro. Por quê? Porque nesses casos se procede mediante requisição do ministro da Justiça, e aí trata-se de ação pública condicionada. O mesmo ocorre quando o funcionário público é vítima de delito contra a honra, e obviamente que aqui, quando se trata de funcionário público, se tem em mente que o crime contra a honra está diretamente vinculado ao fato de ser funcionário público, ou seja, atinge ao serviço público, certo?
A injúria real, né, que é aquela injúria praticada com vias de fato ou que chega a provocar lesão corporal. E nesse caso nós teremos a aplicabilidade da Lei 9.099, mas sem a fase de conciliação, por se tratar de ação penal pública condicionada, tá certo? E a injúria discriminatória, que é aquela injúria que está lá no parágrafo 3º do artigo 140, que trata de discriminação em virtude de raça, de cor, de etnia, de credo, ou seja, a discriminação, né? Aquilo que muitas vezes é confundido com crime de racismo, mas que na verdade é uma injúria discriminatória. No caso da injúria discriminatória, como a pena máxima é de 3 anos, nós temos o procedimento sumário, né? Então, nas hipóteses de ação penal pública, que são os crimes praticados contra funcionário público e contra o presidente da República, o chefe de Estado estrangeiro, além da injúria real e da injúria discriminatória, nós não temos aplicabilidade da audiência de reconciliação. Nos crimes que são infrações de menor potencial ofensiva, aplica-se a Lei 9.099, na injúria discriminatória, aplica-se o procedimento sumário. Ok? Nós temos que observar, nestes casos de crime contra a honra, a possibilidade da exceção da verdade, né? Embora a exceção da verdade seja um assunto de direito material, é necessário a gente tratar aqui porque ele importa numa alteração do procedimento. Então, nós temos a exceção da verdade propriamente dita, que é aquela aplicável para os crimes de calúnia, e nós temos a exceção da verdade, também conhecida na doutrina como exceção de notoriedade do fato, né, que, via de regra, se aplica à difamação. Então, nestes casos, quando houver a apresentação da exceção da verdade, vai haver a necessidade de oportunizar a parte contrária, ou seja, ao acusador, né? A exceção vem do réu, vem do acusado, e aí o acusador vai ter a possibilidade de contestar esta exceção, inclusive alterando aí o rol de testemunhas, porque eventualmente ele pode ter que produzir prova a respeito de outros fatos que dizem respeito à exceção da verdade e que não estavam incluídos, digamos assim, num primeiro momento, na pretensão acusatória. Então, rapidamente, no caso da calúnia, é possível a exceção da verdade, ou seja, calúnia é imputação de fato criminoso, né? Acusar alguém, imputar a alguém a prática de um fato criminoso, então eu posso, se for acusado de calúnia, dizer que eu pretendo provar que é verdade. Existem exceções à possibilidade de exceção à exceção da verdade, que são 3. Primeira delas, quando o fato calunioso, quando o fato definido como crime, imputado à pessoa, for de ação penal privada, ele só se torna passível de exceção da verdade quando houver a condenação definitiva. Então vamos entender a lógica disso. Quando acusa-se alguém de ter praticado um crime que se pune mediante ação penal privada, a exceção da verdade, ou seja, a possibilidade que o imputador, que o réu na ação por crime contra a honra tem, de dizer, não, eu disse isso, mas isso é verdade, só nasce a partir da confirmação da condenação. Qual que é a lógica disso? Até o momento da confirmação da condenação por um delito que se pune mediante ação penal privada, é possível haver a renúncia ao direito de queixa. É possível que haja, por abandono da causa, a perempção, ou seja, é possível que haja a extinção da punibilidade e, por consequência da extinção da punibilidade, a impossibilidade de utilização da exceção da verdade a qualquer tempo. Acabei de falar há alguns minutos para vocês, ação penal privada, princípio da obrigatoriedade, princípio da disponibilidade, ação penal pública, princípio da obrigatoriedade. Então, como a ação penal privada é disponível, o sujeito não precisa levar ela adiante, então a exceção da verdade, nesses casos, só cabe com decisão definitiva. E eu poderia dizer de outra forma, até o momento em que não há uma decisão definitiva a respeito de um delito que se aprecia por ação penal privada,
esta não é uma questão pública. Não sendo uma questão pública, ela não é passível de ser discutida publicamente sem que isso importe a uma ofensa à honra. Então, veja, o sujeito que pratica um crime, ele fica sujeito a se discutir socialmente a prática do crime. Porém, quando se trata de um crime que é punido por ação penal privada, a lógica é que o interesse nessa questão é exclusivo do ofendido pelo crime. E, portanto, somente cabe a ele levar a cabo a possibilidade de punição. E antes que isso efetivamente ocorra, inclusive ele, vítima desse crime, não pode discutir isso publicamente sob pena dele também incorrer num crime contra a honra. Então a lógica é, se eu fui vítima de um crime e esse crime se aprecia mediante ação penal privada, ainda que eu esteja processando o autor, enquanto eu não tiver o trânsito em julgado da decisão condenatória, nem mesmo eu posso ficar divulgando e falando desse fato. Por quê? Porque se eu não... porque eu posso incorrer no crime de calúnia. Certo? Após o trânsito em julgado, aí eu posso dizer, não, de fato, ele praticou esse crime. Tanto que eu tenho aqui a decisão condenatória. Então a lógica é essa. Quando o crime imputado é de ação penal privada, a exceção da verdade só cabe se houver a decisão definitiva. Então essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese da exceção da verdade é justamente a imputação de calúnia contra o presidente da República ou chefe de Estado. Né? Isso talvez tenha até caído em desuso, né? Porque na prática cotidiana hoje as pessoas imputam as coisas mais escabrosas aos políticos em geral, não só ao presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro. E isso, obviamente, que acabou caindo meio que numa esfera de, digamos assim, de consequência por ser político. Mas, enfim, a lei diz que, exceção da verdade, então, se o sujeito praticar um crime de calúnia contra o presidente da República ou contra o chefe de Estado estrangeiro, ele não poderá usar a exceção da verdade. Porque aí a função pública, a dignidade da função pública estaria acima, inclusive, desta possibilidade de exceção da verdade. Não deixa de ser algo um tanto autoritário, porque, de certa forma, impede que você faça uso da comprovação de que o fato aconteceu pelo simples argumento de que se trata de uma autoridade. Mas, enfim, está previsto na lei. A última hipótese de impedimento de utilização da exceção da verdade está no caso de ação penal pública em que o sujeito foi absolvido, né, da imputação. Então, se eu acuso alguém de ter praticado um crime, se eu imputo alguém a prática de um crime, e ele tem a prova de que ele foi absolvido, ele pode usar a exceção da verdade para impedir, né, ou melhor, para impedir que eu seja acusado de calúnia. Então, eu disse que ele praticou um crime, o sujeito vem e diz assim, não, eu não pratiquei o crime, está aqui a decisão que mostra que eu fui absolvido. Certo? Então, não se trata de uma possibilidade, mas sim do crime de calúnia. Ok? Então, no caso de crime de calúnia, pode-se utilizar a exceção da verdade como defesa, desde que não seja caso de ação penal privada antes do trânsito em julgado da condenação. Se é ação penal privada, eu só posso me defender com a exceção da verdade após a condenação definitiva. Eu não posso usar a exceção da verdade em face do presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro, e não posso usar a exceção da verdade quando o sujeito foi absolvido da imputação, porque aí, evidentemente, não tem como dizer que é verdade se ele foi absolvido. Ok? Seguindo, no caso da difamação, a chamada exceção da notoriedade do fato, né? Só é possível, aqui não é exceção, aqui é a regra, ela só é possível em caso do querelado ser funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício da função. Então, veja, na lógica, no contexto geral dos crimes contra a honra, injúria não cabe exceção da verdade. Por quê? Porque a injúria, né, que é a afirmação
que faz de uma qualidade, de uma condição ofensiva ao sujeito, não é passível de exceção da verdade, porque as pessoas não podem ser censoras da moral alheia, né? Então eu não posso ficar chamando o sujeito de ladrão, de vagabundo, disso ou daquilo, porque eu ofendo a honra dela e eu não tenho como provar que isso é verdade, né? Não cabe ao judiciário receber uma exceção para verificar se o sujeito é ou não é vagabundo. Então, por isso que a injúria está fora. A difamação, ela só permite exceção da verdade quando o querelado é funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício da função. Por quê? Porque neste caso eu posso provar, tá, que eu tenho interesse em acusar o funcionário público de uma prática, de um fato irregular no exercício da função, porque a função pública nunca vai importar em ofensa à moralidade particular, né? Então, quando eu critico o funcionário público por um ato que ele praticou no exercício da função, eu não estou tratando de uma questão particular, ainda que aquilo possa ser ofensivo à honra dele. Porque eu estou tratando, eu como cidadão, de algo que é público, que é o serviço público. Então, são estas as hipóteses de exceção da verdade. Passamos, então, aos chamados crimes contra a propriedade imaterial. Nós vamos ter aqui, nesse caso, os crimes de violação de direito autoral que estão previstos lá no artigo 184 e 186 do Código Penal. Nós vamos ter crimes na Lei 9.279, que são os crimes contra patentes, crimes contra desenhos industriais, crimes contra as marcas, crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento, sinal e propaganda, e crimes contra indicações geográficas e demais indicações, além dos crimes de concorrência desleal. Todos esses crimes, sejam os do Código Penal quanto os que estão na Lei 9.279, que trata especificamente da propriedade material, são crimes que reputam infração ao direito a algo que foi desenvolvido, que foi idealizado pela inteligência de terceiros e que, portanto, comportam o patrimônio dele, na forma de propriedade material, né? O chamado, digamos de uma maneira bem genérica, de direito autoral. Então, eu tenho direito a ver respeitado tudo aquilo que me pertence porque foi desenvolvido por mim. Por isso é que nós temos aí, né, a possibilidade de você registrar marcas e patentes, de você tomar uma série de medidas para justificar, para comprovar que aquilo é da sua autoria e aí depois, inclusive, justificar o cometimento de crimes contra esta sua propriedade. O procedimento aqui vai estar previsto no artigo 524 até 530, letra I do Código de Processo Penal. Sempre que a gente vê o artigo com uma letra na frente, significa que houve alguma alteração e que essa alteração incluiu alguma disposição naqueles artigos originais. Então, aqui a gente vai ter procedimento nos artigos 524 até o 530I, que foi uma alteração que ocorreu lá em 2003. Qual é a necessidade de um procedimento especial aqui? Então, nós vimos, no caso dos crimes praticados por funcionários públicos, a possibilidade de uma resposta preliminar, porque, via de regra, a denúncia pode ser oferecida sem investigação preliminar, sem inquérito policial. Nós vimos que, no caso dos crimes contra a honra, a tentativa de reconciliação quando se trata de ação penal privada, certo? Então, aí a audiência de tentativa de conciliação. Nos crimes contra a propriedade material, é a necessidade de comprovação da materialidade delitiva, ou seja, a necessidade de uma prova pré-constituída de que, de fato, houve algum tipo de violação desse direito autoral amplamente considerado. A prova pré-constituída de que aquele sujeito acusado da prática falsificou algo que foi inventado e desenvolvido por outro, que ele reproduziu algo que foi inventado e desenvolvido por outro e, portanto, ofendeu a propriedade material, tá certo? Então, como é necessária a comprovação da materialidade para o oferecimento da denúncia ou queixa,
no caso dos crimes contra a propriedade material, a lei idealizou um procedimento que permite não só o particular, mas como o acusador público, de formar esta materialidade, que é algo específico, para ingressar com a denúncia ou queixa, certo? Então, o que faz com que haja este procedimento é a necessidade de exame pericial que comprove a materialidade do crime, quando esse crime, obviamente, deixa vestígios. E que nada mais é do que uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Então, isso é de fácil compreensão. Se eu, acusador público, proponho uma denúncia falando em crime de dano, falando em crime de lesão corporal, falando em crime de homicídio, eu tenho que justificar a materialidade. Eu tenho que comprovar a lesão corporal, eu tenho que comprovar o dano, eu tenho que comprovar a morte, né? No caso de crimes contra a propriedade material, há a necessidade de se comprovar a violação desta titularidade do direito. Então, vejamos como esse procedimento se dá. Existem duas hipóteses previstas na lei, uma para o caso de ação penal privada e uma para o caso de ação penal pública. No caso da ação penal privada, o ofendido pode ir direto em juízo e requerer uma diligência de busca e apreensão. Na prática, nós sabemos muito bem que é muito mais usual que o ofendido vá até a polícia e faça uma denúncia, mesmo sendo o caso de ação penal privada. Até mesmo porque, num primeiro momento, talvez não seja possível estabelecer se vai se tratar de ação penal privada ou ação penal pública, certo? Mas é preciso deixar claro que há um procedimento previsto no Código de Processo Penal que permite que o ofendido... Então, eu tenho lá uma marca minha e eu descubro que alguém está usando aquela marca. Então, eu vou até o juiz, vou, obviamente, através de um requerimento, de uma pretensão apresentada pelo meio correto, por via de petição, e peço para que seja providenciada uma diligência de busca e apreensão daquele produto, né, de verificação do uso indevido daquela marca, como forma de justificar a materialidade no momento posterior, quando eu for oferecer a queixa, né? Então, se eu for procurar um advogado especialista no assunto, ele vai me dizer, não, nós não precisamos ir na polícia, nós vamos direto fazer um requerimento para o juiz para que seja determinada uma busca e apreensão, e aquele produto que imita a sua marca pode ser, inclusive, apreendido para que seja feita uma perícia, para que a gente ingresse com a ação já na certeza disso, certo? Detalhe, questão de reprodução de marca ou de produto, ela vai além da reprodução idêntica, né? Então, assim, vamos imaginar que eu registre lá o meu nome como marca de um determinado produto. Então, não precisa que o sujeito reproduza exatamente aquilo. Basta que ele imite de forma tal que possa provocar uma confusão. Basta que ele faça um uso parasitário da minha marca, né? Basta que ele use o prestígio da minha marca como meio de providenciar, de promover uma concorrência desleal ou uma utilização parasitária desta minha propriedade intelectual, certo? Então, esta busca, ela sendo determinada pelo juiz, ela vai ser realizada por 2 peritos nomeados pelo juiz, e esses peritos apresentarão um laudo. Então, obviamente que esse perito vai ser perito exatamente naquilo que, naquele tema específico, para que eles apresentem um laudo e para que eles, inclusive, proponham apreensão quando se trata de bens, né, que podem ser apreendidos para que não sejam comercializados, para que não desapareçam, certo? Se, neste laudo apresentado pelos peritos, eles indicarem que não é caso de apreensão, por exemplo, ele acha que é duvidoso que aquilo ali configure uma imitação, uma reprodução de uma marca ou de um direito autoral, o requerente pode impugnar esse laudo e levar até o juiz os argumentos que convençam o juiz a propiciar a apreensão, né? Quando se trata de bem que é reproduzido, quando se trata de bem que é imitado, né? Então, eu tenho lá uma fábrica de tênis e eu descubro que o sujeito está vendendo tênis falsificados com a minha marca. Então, se eu não providenciar a apreensão daquele material
e se ele descobrir, ele vai descobrir porque os peritos vão lá para olhar o material, para ver se tem alguma coisa, e ele desaparece com o material, ou comercializa o material, muitas vezes o prejuízo já está evidenciado, e aí não vai haver a possibilidade de uma recomposição futura. Então, daí a possibilidade de apreensão desse material e a possibilidade que eu tenho de impugnar o laudo. São os peritos que vão dizer se é o caso ou não de apreensão. Se for o caso, obviamente que essa apreensão vai ser feita na hora, né? Esses peritos vão, como se for o caso de bens, eles vão comparecer com o oficial de justiça, com a polícia, se for o caso, vai proceder à apreensão. Se não for o caso, eles vão fazer o laudo dizendo que entende que não é caso de violação do direito autoral, ou que ainda que seja possível, não é o caso de apreensão, vai abrir-se a possibilidade para o requerente impugnar, certo? Depois, apresentado o laudo, né, que vai ser homologado ou não pelo juiz, o ofendido deve apresentar a queixa no prazo de 30 dias da homologação, né? Então, vejam, aqui nós estamos falando de ação penal privada, de um procedimento que antecede ao oferecimento da queixa. Ou seja, se a queixa é oferecida sem essa comprovação da materialidade, ela não vai ser recebida de forma alguma. Uma vez feito esse procedimento, havendo homologação do laudo, há um prazo de 30 dias para oferecimento da queixa. Então, percebam que aqui há um outro prazo decadencial. Então, nós sabemos que a ação penal privada, o ofendido decai do direito de queixa em 180 dias, e se ele exerce esse direito, e aí o requerimento de diligências considera-se, né, o exercício do direito, a partir da homologação do laudo, ele tem 30 dias para oferecer a queixa, sob pena também de haver a decadência, certo? Um detalhe, quando há prisão em flagrante, então aqui, da mesma forma que pode ser apreendido o material, dependendo das consequências ali do delito que está sendo praticado, pode haver a prisão em flagrante dos envolvidos. Neste caso de prisão em flagrante, a ação deve ser proposta em 8 dias. Se ela não for proposta em 8 dias, vai haver a decadência? Não, vai haver a possibilidade de relaxamento da prisão, e aqui a gente vai estar novamente naquela hipótese que é de validade questionável a partir do momento em que o Supremo deixou claro que a prisão em flagrante só pode perdurar o momento até o tempo necessário para que o juiz analise, né? Hoje em dia, inclusive, com a audiência de custódia, né? Para que se determine se o sujeito vai ter a prisão preventiva decretada ou não, se vai ser colocado em liberdade. Então, basicamente, isso fica digamos, sem utilidade. E se houver a determinação de prisão preventiva, o fato de não haver a proposta da queixa não vai necessariamente importar em relaxamento da prisão, em revogação, melhor dizendo, em revogação da prisão preventiva, porque a prisão preventiva, uma vez decretada, ela só vai ser revogada se desaparecerem os motivos que deram causa à decretação, ok? Mas eu tenho que colocar aqui porque é o que consta na lei. Então, este é o procedimento para ação penal privada. Então, eu tenho uma marca, eu tenho um produto registrado, eu tenho uma propriedade imaterial que me pertence e eu sei que ela está sendo violada. Se aquela violação deixa vestígios, eu preciso provar a existência dessa violação, provar a materialidade delitiva sob pena da minha queixa-crime ser rejeitada liminarmente. Então, como que eu providencio isso? Através deste procedimento de requerimento de diligência de busca e apreensão, com todas essas características. No caso de ação penal pública, nós sabemos que cabe à autoridade policial, por meio da notícia-crime por qualquer das suas formas, ou por estímulo do Ministério Público, até mesmo judicial, atuar, né? Então, no caso de ação penal pública, a autoridade policial é que vai providenciar, por meio das suas atividades, a apreensão e, inclusive, a determinação de perícia por perito oficial ou por pessoa tecnicamente habilitada. Então, a diferença, basicamente, aqui é que, no caso de ação penal privada, o ofendido já tem a iniciativa própria.
ainda que ele possa fazer isso perante a polícia, mas ele tem uma iniciativa própria perante o judiciário, que é mais vantajoso porque fica já com um laudo posteriormente homologado em juízo, que vai dificultar depois o questionamento desse laudo durante a ação penal. No caso da ação penal pública, vai partir da própria autoridade policial, seja via requisição do Ministério Público, ou até mesmo do Judiciário, que a gente sabe que pode acontecer, né, para que ele, ou seja, até por meio de conhecimento pelas suas atividades rotineiras, que ele possa providenciar eventual apreensão e determinar a perícia. Algumas outras características, né? Quando há apreensão, seja de produtos, de bens, né, aqueles bens que são fabricados como imitação, como contrafação de bens registrados, e até mesmo equipamentos que são usados para essa fabricação, para essa imitação, eles vão ficar em depósito nas mãos do Estado ou até mesmo da própria vítima, né? Via de regra, isso vai ser colocado em depósito na vítima quando aqueles bens ou aqueles equipamentos tenham um valor econômico e possam, no futuro, servir até como reparação pelo dano causado, né? Então, a vítima pode, efetivamente, ficar como depositária desses bens ou equipamentos. Quando se trata de ação penal pública, via de regra, isso vai ficar custodiado pelo Estado. Outra possibilidade, desde que fique assegurada a viabilidade da preservação do corpo do delito, ou seja, desde que seja possível fazer a perícia e comprovar a materialidade delitiva, poderá haver destruição da produção ou reprodução apreendida. Essa destruição, por exemplo, CD pirata, que está sendo vendido lá no centro da cidade, numa barraquinha lá, a polícia apreende aquilo. Você precisa preservar a comprovação do corpo de delito, ou seja, uma quantidade que seja suficiente para comprovar que aquilo é falsificado, certo? Assim como acontece, por exemplo, quando há uma apreensão de grande quantidade de drogas. Você separa uma quantidade que é suficiente para comprovação da característica, da natureza daquela substância, e o resto pode ser destruído em determinada circunstância. No caso de bens e produtos que são produzidos com infração ao direito autoral, há necessidade de dois requisitos: que não haja impugnação, ou seja, que não haja alguém, por exemplo, questionando, dizendo, não, isso aqui não é uma imitação, isso aqui é uma produção minha, independente, e muitas vezes isso vai gerar realmente uma discussão, né? Existem os limites ali entre o direito de proteção à marca, o direito autoral, existem limites, às vezes é uma coisa limítrofe, que você não pode afirmar categoricamente, né? Não está escrito lá a marca reproduzida identicamente, e às vezes pode haver essa impugnação pelo proprietário, pelo produtor, ou ainda quando não seja possível identificar o autor do ilícito. Então vamos imaginar que haja lá uma banca, né, de uma pessoa vendendo CD pirata. A hora que a polícia, a hora que a fiscalização chega, essa pessoa desaparece e deixa a banca lá. Esse material é apreendido. Então, não pode-se ingressar com a ação penal porque não sabe quem é o autor. Então, nesse caso, você preserva o corpo de delito e destrói o material. Ou quando, ainda que saiba quem é o autor, ele não impugne, ele não diga que aquilo não é efetivamente um produto ilícito. Ou seja, ele não vá se defender e justificar aquilo ali como material lícito. Seguinte, na sentença, o juiz poderá determinar a destruição dos bens e o perdimento dos equipamentos apreendidos. Então, esses bens muitas vezes não servem, né, como forma de indenização, de reparação do dano causado. Então, o juiz determina lá a sua destruição, se isso não foi feito antes. E o perdimento dos equipamentos apreendidos, né, que podem ser feitos, inclusive em favor da Fazenda Nacional, e a Fazenda vai ou doar esses equipamentos, se eles servirem para outros fins,
ou destruí-los, né? Então aqui nós temos uma espécie de punição, né? O perdimento de bem é inclusive uma das penas acessórias que existe no direito penal para pessoas que praticam delitos. Por fim, associações de titulares de direitos autorais poderão atuar como assistentes da acusação nos crimes previstos no artigo 184. O artigo 184 é a violação de direito autoral. Aqui o que há uma extensão da possibilidade de atuação como assistente de acusação para permitir que aqueles determinados grupos de autores de obras imateriais se unam, né, e possam efetivamente ter uma associação que os represente. Então nós temos o ECAD, né, que é a associação que trata dos direitos autorais da música, especificamente de música, né? Então o ECAD pode entrar como assistente de acusação num crime em que haja apuração de violação de direitos autorais de um determinado conjunto, de um determinado cantor, porque ele tem essa prerrogativa como associação de classe, como associação de pessoas que desenvolvem uma mesma atividade. Ok? Chegamos então ao último dos procedimentos especiais que nós vamos tratar aqui, que é o procedimento previsto na Lei 11.343 de 2006, que é a lei que estabelece o Sistema Nacional de Políticas Públicas de Drogas, né? E também os crimes relacionados às drogas e o procedimento pelo qual eles devem eventualmente ser apurados judicialmente. Então, os crimes vão estar previstos no artigo 28 e nos artigos 33 a 39. Né? O artigo 28 trata da posse para uso pessoal. É um crime que sequer tem a punição com pena privativa de liberdade, então ele tem um tratamento diferente, certo? E os artigos 33 a 39 são os crimes propriamente ditos relacionados à droga. O procedimento de instrução para a Lei 11.343 está previsto entre os artigos 54 e 59 e tem basicamente como diferença aquela mesma possibilidade que está prevista lá para os crimes praticados por funcionários públicos, que é uma notificação para defesa prévia, né? Uma diferença é que lá a notificação é para defesa prévia em 15 dias e aqui para 10 dias. Né? Então, após o oferecimento da denúncia, haverá notificação prévia do acusado para que ele apresente resposta em 10 dias. Então, antes ainda do recebimento da denúncia. Há o entendimento aqui de que a resposta é obrigatória. O que significa resposta obrigatória? Se o acusado não providenciar um advogado que faça a resposta, o juiz deve providenciar a nomeação de um dativo para que efetivamente apresente a defesa preliminar. Então, aqui a lei fala especificamente em defesa preliminar e exceções. Então, esta resposta preliminar, a resposta preliminar dos crimes praticados por funcionário público e a resposta à acusação lá do artigo 396-A são praticamente, em termos de estrutura, a mesma coisa. O que altera-se é que a resposta do 396-A é posterior ao recebimento da denúncia. Então, ela já é uma resposta de um réu, né? Ou de um acusado, para quem entende que a palavra réu só deve ser utilizada para quem é condenado. Né? Uma doutrina mais... Isso é um pensamento mais antigo, mas digamos assim, então, para que não haja dúvida, ao acusado. Ele está sendo processado, o juiz fez análise de viabilidade da acusação e ele já está sendo processado. E as duas defesas prévias ou respostas preliminares, seja do procedimento da 11.343 de 2006, seja do procedimento dos crimes praticados por servidor público, são preliminares, antecedem ao recebimento da denúncia, certo? Um detalhe, a lei de drogas fala em 5 testemunhas, né? Em regra, a gente teria o procedimento como ordinário com 8 testemunhas. E aí, o que pode ser feito nesta fase preliminar? O juiz pode pedir a apresentação do preso, né, para ouvir o preso, para esclarecer alguma dúvida.
pode determinar a realização de diligências, exames e perícias. Ou seja, aqui nós temos efetivamente uma fase preliminar, inclusive com a possibilidade de realização de exames, de diligências, com a apresentação do preso antes do recebimento da denúncia. Isso aqui é importante que fique muito claro. Feito isso, se não for o caso de rejeição da denúncia, artigo 395, nós vamos ter a sequência dos atos, normalmente como se fosse um procedimento comum, né? Então, uma vez apresentada a resposta, o juiz verifica lá se é o caso de pedir a apresentação do preso para esclarecer algum fato pessoalmente, se é o caso de determinação de diligências, se é o caso de determinação de exames periciais ou alguma coisa. Se não for, já vai direto para a rejeição ou recebimento, com base lá no 395 seguintes. E aí nós vamos ter uma alteração lá nos atos de instrução. Então, 395, recebimento ou rejeição. Se houver rejeição, extinção do procedimento, né? Se houver o recebimento, resposta à acusação após a citação. Então, veja, resposta preliminar, mera notificação, não é acusado ainda, não é processado ainda. Recebeu a denúncia com base no 395, citação do acusado, aí ele passa a ser processado efetivamente, aí ele vai apresentar a resposta à acusação, e aí com possibilidade de arguir tudo aquilo que está previsto lá no artigo 396-A. Lá no procedimento comum ordinário, designação de audiência em 60 dias, não é isso? Aqui, designação de audiência em 30 dias, prazo menor. Porém, o juiz pode marcar audiência com até 90 dias, caso ele determine incidente de verificação de dependência de drogas. Por que isso? Porque a dependência pode tornar o sujeito semi-imputável e até mesmo inimputável, dependendo do grau de dependência. Então, quando já existe a possibilidade de se verificar isso, o juiz recebe a denúncia, determina a instauração do incidente, e aí vai haver um prazo, obviamente, para finalização desse incidente, e somente depois ele vai, se for o caso, produzir prova. Sabemos que, dependendo da condição, não vai haver a possibilidade de levar adiante o processo, porque se o sujeito não tiver em condições de se defender, se ele não for imputável, seja durante o processo, ou seja, mesmo naquele momento de instrução, não vai ser possível a produção de provas, né? Então é necessário que o juiz faça isso, se perceber a possibilidade de que a dependência o coloque como semi-imputável ou inimputável para que tome as providências necessárias. Possibilidades previstas especificamente na lei de drogas. Sempre que houver, né, a denúncia pelo artigo 33, que é o caput, que é o tráfico, né, no caput e no seu parágrafo 1º. Então, relembrando aqui, o artigo 33 da lei 11.343, que prevê o tráfico de drogas, ele tem, só no caput, 17 figuras delitivas, 17 condutas que configuram o delito de tráfico. Então, no parágrafo 1º existe mais uma outra série de condutas. Então, tráfico. E ainda, os crimes entre o 34 e o 37, que são, via de regra, os delitos mais graves e dolosos da lei de entorpecentes, sempre que o acusado for funcionário público, o juiz pode determinar o seu afastamento das atividades, né? Não seria compatível com o serviço público o sujeito estar respondendo por delito de tráfico de entorpecente, ou de associação para o tráfico, ou de facilitação de produção de substância entorpecente, ou seja qualquer lado desses crimes, e está desempenhando a função pública. Mas isto é uma possibilidade, porque isso não é obrigatório. O juiz vai verificar se naquele caso, com aqueles elementos de prova que foram apresentados, ele deve ou não tomar essa postura. Seguindo, nos atos de instrução determinados em audiência, há uma questão interessante. De acordo com o que está previsto na Lei 11.343, o interrogatório é o primeiro ato de instrução a ser praticado na audiência. Depois nós teríamos a oitiva de testemunhas, os debates,
e a sequência. Então, nós vimos lá no procedimento comum, no procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, que o interrogatório é o último ato, né, na esteira do entendimento de que o direito à autodefesa é um direito, né? Então, é direito de defesa. Então, não tem lógica colocar o interrogatório como o primeiro ato, se é o direito de defesa. Teria que vir ao final. Essas duas leis estão em vigor. O Código de Processo Penal, desta forma, ele passou a vigir em 2008. E esta lei é de 2006. Portanto, apesar dela ser uma lei especial, ela é anterior. Então, isso cria um debate, um questionamento. É perfeitamente possível que o juiz determine que a instrução seja feita na sequência do Código de Processo Penal, pelo risco de haver uma determinação de ocorrência de nulidade por se realizar o interrogatório antes da oitiva das testemunhas, ok? Então, isso também é bastante importante. Seguindo, aplica-se o rito previsto na Lei 9.099 para o delito previsto no artigo 28, que é aquele delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio, né? Então, esse rito de instrução aqui, ele é para os crimes do artigo 36, 33 a 39. O artigo 28, né, que não sujeita à pena privativa de liberdade, que é o porte de substância entorpecente para consumo próprio, é julgado pelo rito da Lei 9.099. Né? Uma coisa importante é a gente observar que a Lei 11.343, ela trouxe para a questão relacionada à droga, e aí essa lei engloba toda a política pública, né, envolvendo a droga, não só a questão criminal, mas todas as políticas públicas, né, Sistema Nacional de Políticas Públicas Relacionadas à Droga, trouxe aquele entendimento de que o vício na droga é uma questão de saúde pública, né? Então, o artigo 28, não mais estabelecendo a pena privativa de liberdade para o porte de substância para consumo próprio, evidencia bem isso, e aí considera-se uma infração penal, tem a possibilidade de sanção penal, diversa da pena privativa de liberdade, né? Nós temos lá algumas possibilidades, como frequentar cursos, coisas relacionadas à superação da dependência ou do uso de drogas, tá certo? Porque muitas vezes você não consegue comprovar a dependência, mas é tratado de uma forma diferente, ok? Existe quem discuta e quem defenda que, uma vez que você considera isso um problema de saúde pública, não poderia haver qualquer tipo de sanção penal, mas simplesmente estímulo, né, a medidas terapêuticas nesse caso. Mas, enfim, a lei veio desta forma. Então, chegamos aqui ao final da nossa apresentação e fica para a nossa análise dos procedimentos especiais a verificação do procedimento do júri, né, que é um procedimento bastante extenso. Então, vai ser apresentado, a tendência é que a gente faça a apresentação do procedimento do júri em dois momentos distintos, uma primeira tratando da fase do sumário da culpa e a segunda tratando do julgamento em plenário. Então, hoje nós tratamos do procedimento dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, né, e a característica desse procedimento é uma resposta preliminar que antecede ao recebimento da denúncia, que tem por fundamento a ideia de que esses delitos podem ser punidos através de uma denúncia que não venha acompanhada de inquérito policial, ou seja, a dispensa daquele meio ordinário de investigação preliminar. Vimos o procedimento dos crimes contra a honra, que, quando se trata de ação penal privada, e somente nesses casos, é antecedido de uma audiência de tentativa de conciliação. Vimos o procedimento dos crimes contra a propriedade imaterial, que é antecedido por realização de diligências voltadas a assegurar a comprovação da materialidade delitiva, né? Assegurar que, quando se ingressa efetivamente com a queixa-crime ou com a denúncia, haja comprovação da materialidade. E, por fim, vimos o procedimento
da Lei 11.343, de 2006, da Lei de Drogas, que tem, além da resposta preliminar, né, além da possibilidade do réu apresentar uma resposta antes do recebimento da denúncia, alguns detalhes em relação ao momento de instrução, ok? Então, em relação à primeira parte, digamos assim, dos procedimentos especiais, era isso. Então, em breve, estaremos novamente juntos. Cuidem-se todos e até a próxima.